imediatamente, e depois faremos o debate final. Sim, depois. Comunicação de Gabriela Gomes Costar, o título: Os desdobramentos da noção de ato para as análises políticas de Zizek. Bom, boa tarde a todos, obrigada pela oportunidade de estar falando aqui. Eu escrevi esse trabalho para afirmar que, na minha opinião, o máximo diferencial de uma análise política que leva em conta a psicanálise é a categoria, a apreensão da categoria de gozo na política. Então, quer dizer, exatamente para afirmar que essa substância que o Felipe trouxe, né, toda essa substância maléfica que a psicanálise reconhece, me parece ser o diferencial das análises de Zizek quando ele se refere ao Lacan. No prefácio à segunda edição de For They Know Not What They Do, Enjoyment as a Political Factor, publicado em 1991, Zizek comenta seu largamente difundido trabalho sublime Objeto da Ideologia de 2 anos antes. Entre outras coisas, ele diz que a fraqueza filosófica do sublime objeto é sua leitura quase transcendental da teoria lacaniana, apresentando o real como o impossível da coisa em si e o ato como aquilo que é destinado a fracassar, abrindo como horizonte ético a resignação heróica diante do fracasso. O autor ainda ressalta, embora sem desenvolver a ideia, que o principal problema de sua referida obra é a falha em analisar a relação do ato com a fantasia. Esse comentário me chama a atenção, já que o deslocamento da noção de ideologia, enquanto saber que mascara o fato de mercadorias encarnarem relações sociais, para a ideologia, enquanto fantasia que estrutura a realidade do burguês que lida com as mercadorias, ou seja, a ideologia determinante da ação ao invés do saber, é uma das principais teses do sublime objeto. Portanto, Zizek aponta que aquilo que ele designou como ação no primeiro livro não tem o mesmo estatuto do que ele desenvolveu sobre o conceito de ato no segundo. E a pergunta sobre de que forma a noção de ato interferiu em suas análises políticas guiou o percurso desse trabalho que eu apresento. Primeiramente, eu vou demarcar o aparecimento da noção de ato em For They Know Not What They Do, o livro que nasceu de uma sequência de palestras organizadas pela Associação Eslovena de Teoria Psicanalítica em 1989 e 1990. Então, eu vou passar a consultar as reflexões lacanianas sobre o ato analítico, tal como elas foram apresentadas no seminário homônimo de 1967 e 68 do Lacan. E, por fim, eu vou observar como a articulação entre ato e fantasia dá vez à noção de gozo como categoria política da análise de temas contemporâneos em visão e paralaxe. For They Know Not What They Do é um livro de expressivo fôlego teórico, mas o leitor não é introduzido a uma teoria completamente formulada de antemão, senão acompanha um debate que explora intensamente a dialética do excesso e falta, para nos 2 últimos capítulos apresentar a noção de ato em relação ao gozo e à fantasia. Zizek recorre à noção de mediador evanescente, articulada por Jameson, definido como uma formação social que possibilita a transição de um modo de organização da sociedade para outro e desaparece após ter realizado o seu trabalho. Zizek comenta o exemplo do protestantismo, o qual, com sua ética da compulsão ao trabalho, com vistas à acumulação de riqueza, universalizou e tornou sinal de glória divina a atividade secular de aquisição econômica. Uma vez, tendo alastrado a vida secular que o catolicismo tradicional mantinha confinado ao âmbito sagrado, a própria esfera religiosa sofreu depreciação e foi confinada à vida privada, determinando a quebra do protestantismo. Eu cito o Zizek. O protestantismo se torna supérfluo, ele some como mediador
no momento em que a realidade social está estruturada como um universo protestante. A estrutura da sociedade civil capitalista é a de um mundo de indivíduos atomizados, definida pelo paradoxo do ascetismo aquisitivo. Quanto mais você possui, mais você renuncia ao consumo. Quer dizer, a estrutura do conteúdo protestante sem sua positiva forma religiosa. O filósofo esloveno acrescenta ainda que essa passagem do feudalismo ao capitalismo contou com 2 outros mediadores evanescentes na esfera política: a monarquia absolutista e o jacobinismo. Menciono aqui apenas o sumário das considerações do autor sobre esse último. Segundo Zizek, o jacobinismo estabeleceu o projeto democrático igualitário como princípio estruturador da totalidade da vida social, tendo sua radicalidade política preparado o terreno para o universo burguês, de aquisição individual, sem consideração à moralidade igualitária. O salto de Zizek nessa análise sobre os mediadores evanescentes diz respeito a não considerá-los como aberrações ou excessos que falharam em atingir seus propósitos e figurariam na história como coadjuvantes incompetentes. Mas compreender a realidade corrompida que sucedeu a essas formações sociais como consequência de seus próprios atos, o que tanto jacobinos quanto protestantes recusam, tal como a bela alma hegeliana. Volto a citar Zizek. A vulgar vida burguesa cotidiana é a realização da liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade de comércio, igualdade formal aos olhos da lei e assim por diante. Aqui Zizek trabalha com uma noção de ato que é derivada do ato lacaniano, ato analítico. Não se trata de uma ação psicologicamente coordenada, calculada, desejada, mas de um ato formal que aparece ao sujeito como sua única saída, ainda que ele tenha de assumir o risco e a responsabilidade de redefinir as coordenadas simbólicas da situação em que se encontra no momento do ato. É por engendrar uma nova realidade simbólica que o sujeito precisa ressubjetivar o seu próprio ato posteriormente, já que tudo o que advier nessa nova situação aparecerá como estranho ao seu intento inicial. Nas palavras do autor, a decisão é puramente formal. Em última instância, decide-se decidir sem a clara consciência sobre o que o sujeito está decidindo. É um ato não psicológico, não emocional, sem motivos, desejos ou medos. É incalculável. Não o resultado de estratégica argumentação. É um ato totalmente livre, ainda que ele, no caso o sujeito, não pudesse agir de outro modo. Apenas posteriormente esse ato é subjetivado, está entre aspas, traduzido em uma experiência psicológica. Com vistas a pensar o estatuto do saber e do sujeito no ato, analisemos as seguintes proposições. Primeira, o saber é formulado posteriormente ao ato, agindo sobre ele retroativamente. Segundo, no ato, sujeito e objeto coincidem. Sobre as relações entre ato e saber, temos que o ato não pode ser deduzido inteiramente de um saber articulado de antemão pelo sujeito. Senão, o saber produz-se após o ato com vistas a formular suas condições e justificar sua realização. Ou seja, por um efeito retroativo, o saber integra o ato numa rede de sentido que permite a emergência de um sujeito capaz de assumir sua autoria e se responsabilizar por tê-lo empreendido. Sobre o estatuto do sujeito no ato, fica claro que não se trata do sujeito da divisão subjetiva causada pela representação significante, nem o sujeito que aparece nos tropeços de linguagem, manifestação do inconsciente, ou que se interroga sobre seu desejo diante de um objeto marcado pela falta. Zizek é claro, o sujeito não poderia fazer de outro modo. Ele é impelido por uma verdade que diz de sua própria realidade pulsional, o que mascara a percepção de liberdade do sujeito no momento do ato,
Ou seja, a noção de que havia outras alternativas à disposição no momento da decisão formula-se apenas a posteriori, no depois. Nesse momento, penso que vale uma incursão sobre o campo no qual o Zizek se inspirou para formular sua noção de ato no campo político. O ato psicanalítico, tal como formulado por Lacan. Lacan tem o ato psicanalítico como tema central do seu seminário de 1967-68, o qual levou o mesmo nome. O estatuto do ato na análise é digno de reflexão, pois um dos pressupostos do processo analítico é justamente que não se passe da dimensão do relato para a vida concreta. E sabemos também da recomendação de Freud para que os pacientes se privem de ações em certos momentos da análise. Freud diz, né, não se case, não se separe, não haja. Agora, por outro lado, é indiscutível que haja ato na análise, na medida em que ela faz alguma coisa, como diz Lacan na primeira sessão do referido seminário. Ou seja, a análise não é apenas uma operação simbólica que permite a ressignificação de conflitos e a retificação subjetiva em termos identificatórios, mas toca o real pelo simbólico. Redefine o modo como se estrutura a satisfação pulsional. O ato aparece em um processo analítico de diversos modos: atos falhos, acting outs, passagens ao ato, além de ser um manejo técnico por parte do analista, como no corte de sessão, na interpretação ou no ato de fazer um paciente entrar em análise. No entanto, há um ato que se diferencia de todos os outros, pois não diz de um modo de manifestação do inconsciente ou de um manejo da angústia, mas é a própria superação da determinação inconsciente. A reestruturação simbólica que tem efeitos sobre os modos de satisfação pulsional do sujeito, dotando de um saber fazer com seu gozo que o permite não somente ser assolado passivamente pelas repetições sintomáticas. Esse é o ato psicanalítico. A passagem de um analisante a analista. Daquele que se interroga, daquele que interroga seus significantes mestres a partir de sua verdade pulsional, com vistas a produzir um saber, para aquele que, a partir da verdade sobre a castração, é capaz de agenciar um discurso enquanto objeto, ou seja, destituído de sua constituição identitária. O que me interessa ressaltar é que Lacan afirma que o ato psicanalítico é capaz de dizer algo sobre o ato em geral. O autor diferencia ato de motricidade, colocando do lado do ato a inscrição significante, ou melhor, um forçamento à lei simbólica, a qual está ausente na simples descarga motora e no comportamento guiado pelo hábito ou pelo reflexo. O exemplo do autor é a travessia do Rubicão, feita por César. Transpor o riacho não exigia grandes peripécias, mas ao chegar do outro lado, o general tornou-se um desertor. Nada seria como antes. Um corte no tempo estabeleceu-se pela irrevogabilidade do ato, o que indica o ultrapassamento de uma dada estrutura simbólica. Observemos de que forma Lacan indica a relação do ato com o significante. O saber inconsciente determina o sujeito, na medida em que a repetição na cadeia significante veicula gozo. E a saída proposta por Lacan para a superação dessa determinação não é a produção de um saber libertador. Ou seja, o fim de uma análise não implica em se chegar a uma subjetivação completa dos impasses do sujeito pelo saber. Não se trata de uma mudança subjetiva que acontece pela via da autoria, da escolha deliberada de um sujeito que aprendeu a se conhecer. Por outro lado, o ato não é casual, pura contingência que acontece à revelia do saber e ao sabor das circunstâncias. O ato é a precipitação do sujeito a uma saída inédita
com vistas a ultrapassar os limites de um dado campo simbólico, a partir de um saber